Este conteúdo não é para os fracos de coração, então prepare-se enquanto exploramos as 5 doenças mais aterrorizantes. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. Cólera. Era como ceifador, causando terror em muitos. No entanto, as origens exatas da cólera permanecem incertas, envoltas nas névoas do tempo. Escritos antigos de civilizações como a Índia e a Grécia mencionam doenças semelhantes à cólera. Textos indianos do século V a.C., como Sushruta Samhita, mencionam casos que parecem cólera. Da mesma forma, médicos gregos como Hipócrates, no século IV a.C., e Aulo Cornélio Celso, no século I d.C., documentaram o que poderiam ser casos iniciais de cólera. Um dos primeiros registros detalhados de um surto de cólera é encontrado nos relatos de Gaspar Correia, um historiador português conhecido por seu trabalho na Índia. Correia documentou uma epidemia que atingiu o delta do Ganges na primavera de 1543. Os habitantes locais chamavam a doença de Omorrishio e dizia-se que matava suas vítimas em apenas 8 horas após o início dos sintomas. A taxa de mortalidade era tão alarmante que as comunidades lutavam para enterrar todos os mortos. Ao longo dos séculos, vários relatos de viajantes e observadores ao longo da costa oeste da Índia, incluindo portugueses, holandeses, franceses e britânicos, detalharam manifestações do que parecia ser cólera. Esses relatos aumentaram a compreensão crescente do impacto e da disseminação da doença. A primeira pandemia de cólera eclodiu do delta do Ganges, começando com um surto em Jessore, na Índia, em 1817. Acredita-se que tenha sido causada por arroz contaminado. A doença rapidamente se espalhou por grande parte da Índia, bem como pela atual Mianmar e Sri Lanka, seguindo as rotas comerciais estabelecidas pelos mercadores europeus. Em 1820, a cólera chegou à Tailândia e à Indonésia, onde causou a morte de cerca de 100.000 pessoas apenas em Java. Ela então viajou para a China em 1820 e para o Japão em 1822, transportada por indivíduos infectados em navios provenientes da Tailândia e da Indonésia. A cólera alcançou o Golfo Pérsico em 1821, quando tropas britânicas retornaram da Índia para Omã. A partir daí, eventualmente chegou a territórios europeus, incluindo a atual Turquia, Síria e sul da Rússia. A pandemia persistiu por 6 anos antes de finalmente diminuir, possivelmente devido a um inverno rigoroso de 1823 a 1824, que pode ter matado as bactérias presentes nas fontes de água. Nos séculos seguintes, numerosos relatos de surtos de cólera ao longo da costa oeste da Índia foram documentados por observadores de Portugal, Países Baixos, França e Grã-Bretanha. A segunda pandemia de cólera surgiu por volta de 1829, seguindo os passos de sua predecessora. Semelhante à primeira pandemia, a segunda acredita-se que tenha se originado na Índia e depois se espalhado por rotas comerciais e movimentos militares para o leste e centro da Ásia, bem como para o Oriente Médio. No outono de 1830, a cólera chegou a Moscou. Embora a disseminação tenha sido lenta durante os meses de inverno, ela retomou na primavera de 1831, alcançando a Finlândia e a Polônia antes de se mover para a Hungria e a Alemanha. Subsequentemente, a doença se espalhou pela Europa, chegando à Grã-Bretanha via Porto de Sunderland no final de 1831 e depois atingindo Londres na primavera de 1832. Em 1832, a cólera chegou às Américas. Em junho daquele ano, Quebec testemunhou cerca de 1.000 mortes pela doença, que rapidamente se espalhou ao longo do rio São Lourenço e seus afluentes. Durante esse período, a cólera também chegou aos Estados Unidos, aparecendo primeiro em Nova York e Filadélfia. Nos anos seguintes, ela se espalharia por todo o país. Em 1833, havia alcançado países da América Latina como México e Cuba. A pandemia persistiu por quase 2 décadas, oscilando em vários países até finalmente começar a diminuir por volta de 1851. Nesse tempo, a cólera havia tirado a vida de mais de 1 milhão de pessoas. Os sintomas da cólera são graves, incluindo diarreia intensa e vômitos. A desidratação se instala rapidamente, muitas vezes fazendo a pessoa afetada parecer um cadáver em apenas 2 dias. Isso levou a cólera a ser apelidada de morte azul devido às manchas azuladas que apareciam sob a pele.
Dois fatores principais contribuíram para a disseminação da cólera do Ganges para a Europa: urbanização e aumento da mobilidade das pessoas. Nas cidades com higiene precária, a doença prosperava, e à medida que as pessoas viajavam com mais frequência, carregavam a doença inadvertidamente com elas. Até hoje, a cólera permanece uma ameaça em países com tratamento inadequado de esgoto. Surtos recentes no Zimbábue, Moçambique e Haiti servem como lembretes da batalha contínua contra essa doença mortal. Influenza. Comumente conhecida como gripe, é uma doença viral que tem afligido a humanidade há séculos. Embora os registros de surtos locais remontem a tempos antigos, a pandemia mais infame ocorreu entre 1918 e 1920, conhecida como a gripe espanhola. O primeiro caso registrado de gripe foi em março de 1918, no Kansas, Estados Unidos. Em abril do mesmo ano, casos também foram relatados na França, Alemanha e Reino Unido. Nos 2 anos seguintes, cerca de 1/3 da população mundial, aproximadamente 500 milhões de pessoas, foi infectada em 4 ondas. As estimativas de mortes variam de 50 a 100 milhões, tornando-a uma das pandemias mais mortais da história. Esta pandemia surgiu no final da Primeira Guerra Mundial. A censura de guerra nos países envolvidos manteve as notícias negativas em segredo para manter a moral, mas as notícias do surto foram livremente relatadas na neutra Espanha, levando à falsa impressão de que a Espanha era o epicentro, daí o termo gripe espanhola. Devido aos dados históricos limitados, a origem exata da pandemia permanece incerta, com várias teorias sobre como ela se espalhou inicialmente. Em surtos de influenza, os muito jovens e os idosos são geralmente os mais vulneráveis, enquanto os indivíduos entre essas faixas tendem a se sair melhor. No entanto, a pandemia de gripe espanhola de 1918 desafiou esse padrão, impactando significativamente os adultos jovens. Cientistas propuseram várias razões para esse padrão de mortalidade incomum. Uma explicação envolve uma anomalia climática de 6 anos, que afetou os padrões de migração de vetores transmissores de doenças, levando ao aumento da transmissão por corpos d'água. Além disso, o vírus em si era excepcionalmente mortal porque desencadeava um fenômeno conhecido como tempestade de citocinas, sobrecarregando os sistemas imunológicos robustos dos adultos jovens. Surpreendentemente, o vírus não era intrinsecamente mais agressivo do que as cepas anteriores de influenza. Vários fatores contribuíram para a gravidade da pandemia: desnutrição, instalações médicas superlotadas e higiene precária, agravados pela guerra em andamento, criaram condições ideais para infecções bacterianas secundárias, que frequentemente se mostravam fatais após uma doença prolongada. A gripe espanhola de 1918 foi a primeira de 3 pandemias de gripe causadas. Sem a ajuda da neuraminidase e da enzima neuraminidase desempenha um papel crucial destruindo os receptores na superfície da célula para liberar os vírus. Interessantemente, certos medicamentos que combatem a gripe funcionam bloqueando a atividade da neuraminidase. É por isso que é vital tomar esses medicamentos no início do ciclo da infecção para interromper a propagação do vírus de forma eficaz. A influenza geralmente se espalha quando alguém inala gotículas contendo o vírus liberadas no ar quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. No entanto, você também pode pegar a gripe tocando superfícies contaminadas com o vírus, como maçanetas ou itens domésticos, e depois tocando seu rosto. Uma vez que o vírus entra no seu corpo, ele se prende às células que revestem seu trato respiratório usando proteínas especializadas chamadas espículas de hemaglutinina. Em seguida, ele entra nas células e começa a se replicar, sequestrando a maquinaria das células para fazer mais cópias de si mesmo. Em poucas horas, novas partículas virais brotam da célula hospedeira, espalhando-se para células vizinhas e continuando a infecção.